E aí galera, professor João Fonseca aqui de novo, nessa primeira aula, do nosso curso aqui de quântica, vamos fazer uma jornada completa. Começaremos revisitando a física clássica e entendendo por que ela não foi suficiente. Em seguida apresentaremos dois pilares que fundam a física quântica, que é a quantização e a incerteza. Vamos discutir por que não vemos esses efeitos bizarros no nosso dia a dia, numa questão que é simplesmente uma questão de escala. Veremos como a tecnologia e o ceticismo científico nos permitiram fazer os experimentos corretos para provar essa teoria. Por fim, vamos introduzir um dos conceitos mais estranhos e fascinantes de todos, que é o emaranhamento. Pode não parecer, mas a física quântica é a base de quase toda a tecnologia moderna que usamos, de smartphones até os lasers que a gente usa nos laboratórios, por exemplo. Os princípios quânticos estão em ação. O nosso objetivo nessa aula é exatamente este: entender como saímos da física tradicional, que chamamos de clássica, para essa nova e revolucionária visão de mundo que é a física quântica. Vamos identificar os pontos de virada e os conceitos fundamentais. Antes da revolução quântica, a física clássica reinava, Ela é a física do nosso dia a dia, descrevendo o mundo como podemos ver e tocar, com domínios de enorme sucesso, como a cinemática, a termodinâmica e o eletromagnetismo. Ela explicava desde o movimento dos planetas até o funcionamento de um motor, por exemplo. Era a descrição definitiva da realidade, ou assim que se pensava, pelo menos na época. No final do século XIX, cientistas começaram a notar rachaduras, nessa fundação, entre aspas. A teoria clássica, tão perfeita para o mundo macroscópico, simplesmente não funcionava para descrever o que acontecia em escala atômica. Essas falhas não eram detalhes, eram anomalias profundas que exigiam uma forma de pensar totalmente nova. Foram essas perguntas sem respostas que deram origem à física quântica. Então, a seguir, vamos mergulhar nos primeiros experimentos que expuseram esses limites. Ok, então a física clássica tinha falhas, mas o que a física quântica propõe de tão diferente? Alguém pode se perguntar. A revolução se baseia em duas ideias centrais que mudam tudo, O primeiro é a quantização. Isso significa que a energia, por exemplo, não é como uma rampa contínua, mas sim como uma escada com degraus definidos. Ela só existe em pacotes que a gente chama de quanta, entre aspas, que vocês podem ver aqui. A segunda ideia é a incerteza e probabilidade. A física quântica nos diz que, em sua essência, o universo é não determinístico, Não podemos prever um resultado com 100% de certeza, mas sim calcular a probabilidade de cada resultado possível. Esses dois conceitos nos levam a uma conclusão desconfortável. O mundo quântico é profundamente contraintuitivo. O maior desafio para quem começa a estudar o assunto é justamente esse: deixar de lado a ideia de que a nossa percepção diária da realidade é a verdade absoluta. Pense nesse exemplo. Quando você apoia a mão em uma mesa, parece que os dois objetos sólidos estão se tocando, Parece óbvio. Mas na visão quântica, o que está acontecendo é uma interação complexa entre os campos quânticos dos átomos da sua mão e a da mesa, que são feitos majoritariamente de espaço vazio. A solidez que sentimos é, na verdade, um resultado em grande escala dessas interações fundamentais. Uma pergunta que sempre surge é: se o mundo é feito de partículas quânticas, por que nós não vemos esses efeitos bizarros no dia a dia, É muito boa essa pergunta. A resposta é simples também. É uma questão de escala. Os fenômenos quânticos, como a incerteza e a quantização que a gente viu agora há pouco, só se tornam relevantes em níveis incrivelmente pequenos, Pense em um único grão de areia, por exemplo. Ele contém mais átomos do que o número de estrelas na nossa galáxia. Um grão de areia.
Cada um desses átomos individualmente pode estar sujeito à incerteza quântica. No entanto, quando você tem quintilhões desses juntos, esses efeitos simplesmente se cancelam. O que sobra, o que vemos e sentimos como sólido é apenas o comportamento médio de todos eles. E esse comportamento médio é perfeitamente descrito pela boa e velha física clássica. A física quântica só começou a ser descoberta quando os cientistas desenvolveram ferramentas para olhar não apenas para um átomo, mas para dentro dele, né? Até agora falamos que a física quântica é estranha, né, e acontece em uma escala pequena, mas como os cientistas sabem que ela é verdadeira? A resposta está nas medições e nos observáveis. A mecânica quântica é, em sua essência, um conjunto de regras e equações muitas vezes complexas, como quem se aprofundar nesse curso vai perceber, que nos permite analisar uma situação física e prever os resultados que podemos observar em um experimento. O ponto-chave é este. Embora as equações sejam difíceis, né, e os conceitos pareçam bizarros, elas funcionam. Elas preveem com uma precisão incrível o que acontece no laboratório. O maior desafio para quem estuda isso não é a matemática em si, mas sim aprender a confiar nessas equações em vez de confiar na sua intuição. A física clássica é fácil de entender porque ela bate com o que vemos no dia a dia, como, por exemplo, arremessar uma bola. A quântica não acontece isso, né? A gente não consegue ver isso. Para provar qualquer coisa em ciência, no mundo clássico ou quântico, a explicação precisa bater com os resultados do experimento. E boa parte de aprender física quântica é aceitar que a nossa intuição está, na maior parte do tempo, errada. Vamos usar um exemplo histórico, né? Por séculos, a intuição nos diz que objetos pesados caem mais rápido que objetos leves. Se você largar uma bola de chumbo e um isopor, a bola de chumbo chega primeiro. O experimento parece confirmar a intuição, mas esse é o experimento errado, pois não considera o quê? A resistência do ar. Quando os cientistas como Galileu fizeram o experimento certo, controlando as variáveis, eles descobriram que a intuição estava errada, né? Todos os objetos caem na mesma velocidade. Não basta fazer um experimento, é preciso fazer então um experimento certo, experimento correto. E como fazemos esse experimento correto, né? Alguém pode se perguntar. Muitas vezes dependemos da tecnologia. Ninguém podia ver bactérias antes do microscópio, né? Ou as luas de Júpiter antes do telescópio. A tecnologia expande nossos sentidos e permite controlar variáveis. Foi exatamente isso que aconteceu no início do século XX. A Revolução Industrial trouxe tecnologias que permitiram aos cientistas fazer perguntas mais profundas e experimentos mais precisos. Foram esses novos experimentos, né, feitos com ferramentas certas, que finalmente nos deixaram espiar o que acontece dentro do átomo e descobriram a surpreendente e contraintuitiva natureza quântica da realidade. Quando os resultados de um experimento conflitam com a intuição, os cientistas percebem que suas intuições estavam erradas. Mas isso não é um processo instantâneo. A ciência exige um ceticismo saudável, como o famoso físico, né, Richard Feynman disse. E esta é talvez a regra mais importante da ciência. O primeiro princípio é que você não deve enganar a si mesmo. E você é a pessoa mais fácil de se enganar. Isso significa que, idealmente, o cientista deve verificar e reverificar seus próprios estudos várias vezes, tentando encontrar seus próprios erros antes de compartilhar uma descoberta com o mundo. É um processo rigoroso de autocrítica. E esse ceticismo levou a muitos debates. A história da física clássica é cheia de conflitos entre cientistas sobre como entender o que os experimentos mostravam. E mais fascinante é que até hoje, embora os físicos concordem plenamente como usar as equações para obter os resultados, eles têm discordâncias profundas sobre o que diabo essas equações, né, e resultados significam para a natureza da realidade. Mas aqui está o ponto mais importante de todos. Não importa o debate sobre a interpretação. Porque
Por mais de 100 anos, os resultados da mecânica quântica foram postos à prova de todas as formas inimagináveis. E, repetidamente, os resultados dos experimentos foram consistentes com as previsões das equações. No final das contas, os físicos deixam as discordâncias filosóficas de lado e usam a teoria para construir o mundo moderno, né, que é a tecnologia de semicondutores, a aceleradores de partículas, por exemplo. O ponto aqui é que a teoria ela funciona. Agora vamos introduzir um dos conceitos mais famosos e estranhos da física quântica, né, que é o emaranhamento. Na sua forma mais simples, o emaranhamento acontece quando partículas interagem de uma certa forma e seus estados quânticos ficam permanentemente ligados, amarrados, emaranhados. Vamos usar uma analogia clássica para entender a ideia. Suponha que eu tenha duas moedas. Uma do ano de 1967 e outra do ano de 1999. Sem olhar, eu te dou uma e fico com a outra. Nossos estados estão, então, correlacionados. Se você olhar para a sua e ver que é 1967, você instantaneamente sabe qual é a minha, que é 1999. Isso é óbvio, certo? Mas o ponto crucial aqui é que nesse exemplo clássico as moedas já tinham um ano definido desde o início, né? A informação estava lá, nós só não a conhecíamos. E é aqui que a versão quântica fica bizarra. Diferente das moedas, as partículas quânticas emaranhadas não têm um estado definido antes de você as medir. Elas existem numa névoa de incerteza descrita apenas por probabilidades. Mas no momento exato em que você mede a partícula A partícula B, que pode estar do outro lado da galáxia, decide, entre aspas, né, o seu estado instantaneamente, assumindo um valor correspondente. Isso é o que chamamos de não localidade. É uma conexão que ignora a distância. Essa aparente comunicação instantânea desafia nossa concepção clássica de espaço e tempo, e é um dos conceitos mais profundos e debatidos que vamos explorar nesse curso. Então chegamos ao fim da nossa primeira aula, vamos resumir aqui o que vimos nela. Primeiro aprendemos, que a física clássica, que funciona tão bem no nosso mundo visível, falha completamente na escala atômica. Descobrimos que a realidade fundamental é quantizada, ela vem em pacotes, e é probabilística, ou seja, governada pela incerteza. Vimos que a nossa intuição é a ferramenta errada para entender o mundo e que devemos confiar nos resultados dos experimentos. Essa teoria, embora estranha, é a mais bem testada da história e é a base de toda a nossa tecnologia. Por fim, abrimos a porta para os conceitos como o emaranhamento, que nos mostram que o universo é muito mais estranho do que imaginávamos. Então, nos vemos na próxima aula. Até mais!